cujo tema é Por que nos sobreveio esse mal? O texto que nós vamos ler está no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. A palavra do nosso Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar, que ia tornando cada vez mais tempestuoso, o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Querido Espírito Santo, essa linda palavra é a palavra do Senhor. Palavra que mudou as nossas vidas, mudou a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de agir, nossa maneira de viver. Senhor, por favor, revela-nos, ó Deus, esta palavra tão linda e poderosa, porque como outro dia o Neymar disse aqui, a palavra do Senhor não nos foi dada para ser interpretada, mas para ser revelada. Por isso nós dependemos do Espírito do Senhor para nos revelar as sagradas letras. Revela-nos, Senhor. Abençoa cada ouvinte. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós de uma maneira sobrenatural, aplicando esses princípios ao nosso coração, para que a gente não peque contra Ti. Glorifica o Teu nome, vergonha o diabo, destrua as obras do diabo e edifica o reino do Senhor em cada coração. Em nome de Jesus, nós suplicamos pela Tua bênção e já pela fé queremos atribuir toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor, certos de que o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Como eu disse, o tema de hoje é: por que nos sobreveio esse mal?
Hoje eu queria falar sobre a tempestade da desobediência. Eu poderia colocar também como título dessa mensagem hoje: Por que nos sobreveio esse mal? Ou a tempestade da desobediência. Ontem eu falei sobre a tempestade da obediência. Falei que com Cristo você não corre perigo, né? Falei que, embora Cristo esteja conosco, nós estejamos seguindo a Cristo, obedecendo, fazendo tudo que Ele manda, isso não nos isenta de passar por tempestades. Mas se Cristo está conosco, estamos seguindo a Ele, estamos em obediência a Ele, nós podemos descansar no meio da tempestade, né? Por quê? Porque na verdade, com certeza, tudo está no controle de Deus. E também falamos que nós não podemos permitir que o medo roube a nossa fé. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre essas coisas. Quantas pessoas, pelo medo das circunstâncias, têm perdido a sua fé, né? Pessoas que têm desanimado de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, e até mesmo têm duvidado da companhia, da presença de Deus por causa das tempestades, das dificuldades. Mas hoje eu quero falar sobre a tempestade da desobediência, né? Eu quero falar sobre o que aconteceu aqui na vida de Jonas e das lições que nós podemos trazer para as nossas vidas. Como nós acabamos de ler nesse texto, né? Jonas havia recebido um chamado de Deus. Poucas pessoas no mundo ouviram a voz de Deus, foram chamados, escolhidos e separados como Jonas. Se você que está me ouvindo sabe que Deus tem um plano na sua vida, sabe do chamado de Deus, ei, você é um privilegiado, você é uma pessoa honrada, valorize isso. Mas interessante é que quando Deus vem a Jonas, a palavra do Senhor vem para Jonas, e Deus escolhe Jonas como seu profeta e fala: Jonas, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive e profetiza contra aquela cidade, porque a maldade daquele povo chegou até mim, o pecado daquele povo chegou até mim. A palavra de Deus diz que Jonas se dispõe não para ir para Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. Ei, você que está me ouvindo, não caia nessa besteira. É impossível fugir da presença de Deus. Nós podemos fugir dos homens, mas fugir da presença de Deus é impossível, porque Deus é onipresente, né? Ele é onipotente e onisciente. Então não há como correr, não há como fugir, não há para onde se esconder da presença de Deus. Mas Jonas, ele cai nessa besteira. Ele pega ali, né, vai no porto, chega ali, o primeiro barco que ele vê na sua frente, descobre que está indo para Tarsis, exatamente na contramão da direção que Deus tinha dado para ele. Ele compra a passagem, entra naquele barco e vai embora ali para Tarsis. No meio do caminho, né, Deus levanta ali uma grande tempestade, um vento forte vem e começa a soprar ali naquele mar, e o barco começa a sofrer as consequências dessa tempestade. E os marinheiros, as pessoas dentro daquele barco ficam enlouquecidos, porque percebem que eles com certeza iriam afundar, o barco ia despedaçar, ia acontecer uma tragédia. Começa a julgar as coisas fora do barco e começam a clamar aos seus deuses, cada um clamando a um Deus diferente, e nada resolve, e a coisa vai piorando, até que no fundo ali, né, no porão, eles descobrem um homem dormindo. Acorda aquele homem, fala: rapaz, ajuda a gente, clama aí ao seu Deus. E de repente, né, eles jogam uma sorte para descobrir por causa de quem tinha sobrevindo aquele mal. E essa sorte, não sei como foi feita, de que maneira que foi feita, mas o fato é que indica que aquele mal estava acontecendo ali por causa de Jonas, né? E aí, como nós lemos a história, eles falam: e agora, o que a gente vai fazer? Jonas fala: vocês me jogam no mar, e com certeza o mar vai se acalmar, porque esse problema é culpa minha. E depois que eles jogam Jonas no mar, de fato a fúria do mar cessa, né? O problema acaba. Então é exatamente nessa história que eu quero compartilhar aqui algumas lições que nós precisamos guardar no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é extremamente relevante para as nossas vidas nos dias atuais. Então, o que a gente pode aprender com essa lição? Ou seja, com essa história? A primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte:
não abra a porta para a maldição. É a primeira lição que a gente percebe nessa história. Não abra a porta para a maldição, né? E o que é a maldição? Maldição é aquilo ou aquele que é ilegal, que vem debaixo da desobediência, que vem como fruto do erro. Isso é maldição. Ou seja, maldição é tudo que vem para a sua vida contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus. Então Jonas, ele vem em desobediência, né? Ele vem para dentro daquele barco. E preste atenção, aqueles homens, aqueles marinheiros, aquele comandante, aquele mestre daquele navio, tinha culpa de alguma coisa? Aparentemente não, né? Não tinha culpa de nada, mas o fato deles terem recebido um homem que estava fugindo da presença de Deus, um homem que estava em desobediência, que estava em pecado, isso trouxe um grande mal sobre as suas vidas. Então, por que nos sobreveio este mal? A primeira razão, né, ou seja, a razão real aqui é porque aquelas pessoas abriram a porta para que a maldição entrasse. Talvez o que está acontecendo de ruim na sua vida é porque você abriu as portas para o que era errado, para o que era proibido. E talvez essa tempestade veio aí sobre a sua vida. E sabe o que é interessante nesse texto? É que consciente ou inconsciente, a gente pode ser amaldiçoado. Porque, como eu disse, aquelas pessoas do navio nem sabiam que Jonas estava ali e que a causa da tempestade era Jonas. Ou seja, mesmo inconsciente, eles estavam sofrendo consequências daquele mal. Então nós temos que tomar muito cuidado com as permissões, né, com as portas que a gente abre para a nossa vida. Quantas vezes nós permitimos maldições entrar na nossa vida, consciente ou inconscientemente? Você quer ver alguns exemplos? A gente, como pastor, a gente ouve tanta história. Já ouvi histórias de pessoas casadas, que se apaixonaram por um amante ou uma amante, e a pessoa começa a viver uma tempestade, um mal, a maldição, um caos, tragédia na sua vida. E aí a pessoa, quando é orientada a encerrar esse compromisso extraconjugal, a pessoa diz: mas olha, eu estou gostando dessa pessoa, essa pessoa também está gostando de mim. E aí muitas vezes essa permissão, né, do proibido, né, de um sentimento proibido, né, porque às vezes as pessoas abrem portas no seu coração para gostar de quem não deve, e aí fica sofrendo, né? Vem a tempestade, vem os males. Mas por quê? Por que Deus deixou eu gostar dessa pessoa? Por que Deus deixou essa situação acontecer? Mas não é Deus. Muitas vezes somos nós que abrimos portas para pessoas indevidas, pessoas que não creem em Deus, pessoas desobedientes a Deus, pessoas rebeldes contra a palavra de Deus, pessoas que estão andando na contramão da vontade de Deus, e muitas vezes a gente recebe muito bem essas pessoas na nossa vida. Você jovem que está me ouvindo, cuidado com a pessoa que você vai se aliançar, cuidado com a pessoa que você busca para casar. É uma pessoa que anda direito com Deus, ou é uma pessoa que anda na contramão da vontade de Deus? Às vezes o seu casamento pode se tornar uma tempestade, porque você acolheu na sua vida uma pessoa errada. Então às vezes o problema não está em coisas, mas às vezes o problema está em pessoas. Interessante que Jonas chegou ali e pagou o preço daquela passagem para poder entrar naquele barco. Ou seja, por preço nenhum, permita que a maldição entre na sua vida. Sabe, não se venda, não abra o seu coração, não deixe que no barco da sua vida, que o barco da sua vida seja ocupado por maldições, por pensamentos, sentimentos proibidos, por pessoas erradas. Cuidado, vigie, seja zeloso. Sabe, hoje nós estamos no mundo da internet,
Às vezes você permite entrar no barco da sua vida imagens proibidas, que Deus não se agrada, conversas proibidas. Quantas pessoas alimentando coisas pelo mundo virtual, coisas proibidas, e às vezes essas coisas vão entrando no seu coração, no barco do seu coração, e daí a pouco vem a tempestade, porque Deus estava sacudindo aquele barco, porque tinha pecado ali dentro, porque tinha coisa errada ali dentro. Quem sabe existe alguma coisa aí na sua vida, que é a razão de Deus estar sacudindo a sua vida. Quem sabe esse vento, essa tempestade é consequência de erros, de desobediência. Quem sabe Deus mandou você fazer alguma coisa e você tem adiado, tem protelado, você tem enrolado, você tem desobedecido. Porque só existe duas palavras que você pode dar para Deus: é sim ou não. Não queira se enganar. Muitas pessoas dizem: não, Senhor, daqui a pouco, outra hora. Mas isso tudo é desculpa e é mentira, e para Deus não cola. Para Deus o que conta é sim, sim ou não, não. Então qual tem sido a palavra que você tem dado para Deus? Será que você está fugindo da presença de Deus? Será que você está andando no caminho contrário da vontade de Deus? Talvez essa seja a razão da sua tempestade. Ou quem sabe você está colhendo pessoas ou coisas na sua vida contrárias à vontade de Deus. É lógico que o tempo não nos permite listar essas coisas ou essas pessoas, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele já está te mostrando, Ele já está falando com você. Eu creio que essa palavra vem como confirmação daquilo que Deus já tem falado para você. E às vezes você está desesperado, você não sabe como parar essa tempestade, como cessar esses problemas. Aí nós podemos entrar na segunda lição desse texto: identifique o problema real. A primeira lição que nós aprendemos aqui é: não abra a porta para a maldição. Não abra, em hipótese nenhuma. Não se venda, não abra a porta para aquilo que é proibido, para aquilo que é negativo, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não siga contra a vontade de Deus, porque com certeza você vai proporcionar uma grande tempestade para a sua vida. Em segundo lugar, identifique o problema real. Você percebe no texto que acabamos de ler, é que quando os marinheiros estavam no meio daquela tempestade, eles começaram a esvaziar o barco, a jogar as coisas fora do barco, para poder aliviar, para que o barco não afundasse. Mas a gente sabe que as coisas que eles estavam jogando fora não era o problema real. Eles estavam eliminando as coisas erradas. E muitas vezes, diante do problema, a gente elimina as coisas erradas. Eu conheço pessoas que, ao invés de eliminar o pecado, eles eliminam a liderança deles, eles eliminam a comunhão com a igreja, eles eliminam os irmãos em Cristo, eles eliminam o ministério. Ao invés de eliminar o pecado, joga fora aquilo que é importante, aquilo que tem valor, mas não abre mão de jogar o pecado fora. Do que te adianta? Você está jogando tanta coisa boa fora na sua vida, está jogando os sonhos, as oportunidades, está jogando fora o ministério, está jogando fora esse pastor, essa pastora que tanto te amou, esse líder, essa líder que te socorreu, que foi um instrumento de Deus na sua vida. Está jogando fora as melhores amizades que Deus colocou na sua vida, irmãos e irmãs em Cristo que te abraçou na hora que você mais precisou. Está jogando tudo fora por causa do pecado, porque você não quer abrir mão do pecado. E foi isso que eles começaram a fazer. Mas como eu disse, às vezes o problema não são coisas, às vezes o problema são pessoas. E é um problema muito maior quando a gente está apegado a essas coisas ou a essas pessoas que são proibidos por Deus, que são erros, que são pecados. Quem sabe você está apegado exatamente àquilo que está trazendo maldição para a sua vida. Quem sabe você está apegado exatamente a alguém que é a razão dessa tempestade na sua vida.
tudo está indo para o fundo do poço, tudo está afundando na sua vida, uma tempestade, você está perdendo tudo porque você não quer abrir mão da desobediência, você não quer abrir mão do pecado. E eles foram ao porão. Quando chegaram lá, encontraram a razão do problema. Foi lá no porão que eles encontraram Jonas dormindo. Quem sabe existe o problema adormecido aí lá no porão, lá no fundinho do seu barco, da sua vida, do seu coração. Busque mais a fundo. Às vezes a razão do problema não é superficial. Às vezes o problema não está, na ponta do iceberg. O problema é o iceberg. Então vá mais fundo. Se você quer de fato resolver o problema, vá no porão. Porque a tempestade não passa até que a causa da maldição seja identificada. A Bíblia diz no versículo 13 que quando eles identificaram ali Jonas, eles começaram a remar cada vez mais forte, tentando chegar na terra, mas eles não conseguiam, porque a tempestade aumentava cada vez mais. Então entenda uma coisa: não adianta você querer remar mais forte, sabe? Não adianta você querer esforçar mais. Você precisa se livrar do pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa remover da sua vida aquilo que está errado. Então a primeira lição: não abra portas para a maldição. Segundo, identifique a causa da maldição. Identifique o problema real. Vá na raiz do problema. Para de ficar jogando fora aquilo que não tem nada a ver com o seu problema. Não caia nas ciladas do diabo. Identifique realmente o problema. E em terceiro lugar, eu já comecei a falar sobre isso: não hesite em eliminar a causa da maldição. Não abra porta para a maldição, mas se você abriu, identifique a causa e, em último lugar, elimine a causa da maldição. Esses homens ficaram em dúvida se iam jogar Jonas no mar ou não. Enquanto eles mantiveram Jonas no barco, a tempestade não parou. Mas quando Jonas bateu na água, a Bíblia diz que a tempestade cessou. Ei, sabe uma coisa que eu aprendi? Tem gente que fala assim: ah, mas Deus vai tirar essas coisas ruins da minha vida. Ah, esse vício do cigarro, esse vício da bebida, ah, esse vício das drogas, essa pessoa errada, esse sentimento ruim, esse sentimento de ódio da minha... Não, Deus vai tirar, Deus vai tirar. Deus não vai tirar, não. Porque é você que tem que jogar fora. É você que tem que jogar para fora do seu barco. É você que tem que eliminar. Deus pode te mostrar o problema, mas a você cabe jogá-lo fora. Ele não vai jogar fora para você. É você que tem que tomar uma decisão. Então, elimine a razão da maldição, se você quer que a tempestade cesse. A tempestade nunca vai embora se você não se dispor dessa causa de maldição na sua vida. Diz que é proibido, diz que não está agradando a Deus. O que você está esperando para corrigir a sua vida, para consertar a sua vida, para eliminar? Quem sabe é uma pessoa, depois que essa pessoa entrou para a sua vida, é só tempestade. Quem sabe é um sentimento, quem sabe é alguma coisa, quem sabe é alguma coisa roubada que você comprou. Sabe que é roubado. Depois que essas coisas entraram para a sua vida, é só maldição. Elimina, joga fora, destrói, manda embora da sua vida. Ah, pastor, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Estou te falando pelo Espírito Santo de Deus, estou te falando como profeta do Senhor. Se você está com uma pessoa que não é sua, elimina. Vá e não peques mais. Se essa mulher não é a sua esposa, é a esposa de outro homem, elimina. Se é marido de outra mulher, elimina. Se você quer que a tempestade se vá da sua vida, da mesma forma, você que está com uma pessoa que não é sua,
Talvez você está traindo seu marido, traindo a sua esposa, não sei para quem que eu estou falando aqui, nem sei porque que o Espírito Santo está mandando dizer isso, mas eu quero dizer para você, elimina, seja qual for a causa da maldição na sua vida, se você quer que a tempestade vá embora. Porque entenda uma coisa, se você não eliminar a tempo esse problema, você pode ter certeza que você vai afundar, você vai ser destruído por esse problema. Com certeza você vai ser destruído. Ou você elimina esse problema, ou você vai ser eliminado por ele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Paizinho querido, nós queremos celebrar o nome do Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus vivo. Ó Deus, o Senhor fala com a gente. Obrigado porque hoje aprendemos sobre a tempestade da desobediência, aprendemos sobre por que o mal sobrevém à nossa vida, sobrevém quando nós abrimos portas, ó Deus, para aquilo que é pecado, para aquilo que é proibido, abrimos portas para a maldição, abrimos porta, Deus, para a desobediência, para a rebelião. Deus, por causa disso, o mal vem sobre a nossa vida. Mas hoje também aprendemos a identificar a causa do mal, a identificar a raiz da tempestade, ó Deus, a razão do problema. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Ó Deus, nos ajude a não abrir a porta, mas se abrirmos, que nós possamos ir lá no fundo, descobrir, talvez adormecido, a razão do nosso problema. Quem sabe um sentimento antigo, quem sabe, ó Deus, uma atitude antiga, uma pessoa antiga, ó Deus, que abrimos portas, mesmo sabendo que não era da vontade do Senhor. Quem sabe, Deus, resolvemos não fazer a sua vontade, desobedecemos as suas ordens, ó Deus, porque é pecado tanto fazer o que o Senhor proibiu, como não fazer o que o Senhor ordenou. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a não só identificar a raiz do problema, como eliminar a raiz do problema, jogar no mar, jogar fora, jogar na tempestade, porque quem tem que afundar no mar não é a pessoa, é o pecado da pessoa, não é a pessoa, é o problema, é o erro. Em nome de Jesus, é isso que hoje nós queremos jogar no mar, é isso que hoje nós queremos afundar, Senhor, o erro, o pecado e não a nossa própria vida. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada ouvinte, ó Deus querido, dê coragem, dê ousadia, dê força, ó Deus, para tomar a atitude, a decisão correta, porque de fato não é o Senhor que vai tirar, somos nós que temos que jogar fora. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela sua sagrada e poderosa palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa MBI no Ar, né, um programa do Ministério Batista Internacional. Quero mandar aqui os últimos abraços ao Jefferson Oliveira, Paulo César Oliveira, ao Flavinho da Samela, né, a Samela aí do Flavinho, essa família abençoada, a Mary Ellen, e ao Douglas Lopes, amém?
Deus abençoe aí vocês que estiveram ligados conosco até agora, né? E lembrando a você que amanhã, a partir das 17 horas, tem mais MBI no ar. Amanhã com o quadro Um Milagre na MBI. Se prepare, porque a história de amanhã vai ser, poderosa. Deus vai falar muito forte ao nosso coração. E lembrando a você, você pode aí concorrer a um vale compra de R$50, mandando aí um torpedinho no número 7505-8269. Manda aí seu nome, seu bairro, sua igreja, e você vai concorrer a um vale compras no valor de R$50 ali na loja Radical, tá ok? Não perca. Então, até amanhã, se Deus quiser, às 17 horas. Deus abençoe você.